Veja os destaques da 25ª sessão ordinária do ano. Audiência pública debate plebiscito popular. Prestação de contas da saúde causa polêmica sobre a dengue. E o último adeus ao cantor Jair Rodrigues. Agora no Câmara Notícias. Olá! Na 25ª sessão ordinária do ano, o tema debatido foi novamente a dengue. A vereadora Mazefa Varão apresentou uma moção de pesar à Diocese de Goiás pelo falecimento de seu bispo emérito, Dom Tomás Balduino. O vereador Branco apresentou duas moções. A primeira em congratulações ao time Esporte Clube União pelos seus 44 anos e a segunda em pesar pelo falecimento do cantor Jair Rodrigues. Ambas foram aprovadas. E a última moção aprovada foi de autoria do vereador, presidente da Casa, Antônio Toniolo, em congratulações pelo 50º Undocai da Assembo. Abrindo a tribuna, a vereadora doutora Karen Gaspar solicitou à Secretaria da Saúde a pulverização contra a dengue ao redor da construção do novo fórum no Jardim das Flores. Citou ainda sobre a solicitação realizada à Unifiel para a nova sede da Coordenadoria da Juventude de Osasco. E o vereador Sebastião Bognar criticou a administração pública sobre a maneira que tratou o caso da dengue na cidade. O vereador Valdomiro Ventura homenageou as mães pelo dia comemorado no próximo domingo. E o vereador Dr. André Sacco retomou o assunto da dengue e questionou os diagnósticos da doença realizados na cidade. Já o vereador Rogério Lins argumentou sobre as melhorias que solicitou ao secretário da Saúde, Dr. José Amando Mota, na última audiência pública de prestação de contas da saúde. E abordou também a questão da segurança pública de Osasco e reivindicou uma audiência pública para debater o tema. Em sua fala, o vereador Valdir Roque tratou novamente o assunto da dengue e defendeu a prefeitura na questão dos cuidados contra a doença. A seu ver, o governo está trabalhando e agindo no combate à doença. No intervalo da sessão, os vereadores atenderam os vigilantes da cidade que reivindicavam reajuste salarial para a categoria. E sem quórum para a ordem do dia, a sessão foi encerrada. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, no plenário Tiradentes da Câmara Municipal e são abertas ao público. Além disso, você pode acompanhar pelos canais 9 ou 16 da operadora Multivia e pelo canal 7 da NET Digital. As sessões são transmitidas ao vivo também pelo site osasco.sp.leg.br. Como você acabou de assistir, o assunto da dengue foi bem debatido na última sessão ordinária. Isso porque houve uma audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2013 referente à saúde. E o secretário da pasta, o Dr. José Amando Mota, esclareceu os dados sobre a dengue, o que causou muita polêmica. O tema gerou polêmica, principalmente quando os dados referentes aos casos de dengue na cidade foram citados. A oposição não engoliu os dados e se manifestou. A administração ela está correndo atrás do prejuízo e o cidadão pagando o pato. No levantamento da Secretaria da Saúde, que foi expresso na Câmara Municipal por força de lei, o município de Osasco tem 1.370 casos de dengue, mas dengues que foram comprovados no laboratório. Mas nem todos os pacientes que passaram pelos postos de saúde, ou que passaram por pronto-socorros, ou que passaram pelos hospitais, foram feitos exames. E dos nossos pacientes no nosso município, não estão sendo feitos os exames de confirmação se tem ou não dengue. Nós acreditamos que ultrapassa o número de 12 mil casos. Por outro lado, o líder do governo na casa, o vereador Aloísio Pinheiro, defendeu o secretário José Amando Mota, afirmando a clareza da informação. O secretário deixou claro que não tem maquiagem, os dados notificados, não dá para a gente saber quem contraiu dengue se ele não passou por uma unidade básica ou pelo hospital. E que ele colocou também as ações que a prefeitura está fazendo e ele deixou claro que agora já começa a observar um declínio nessa questão. Por exemplo, o número de pessoas que estão contraindo dengue já passa a ser menor do que o que estava sendo. E a tendência é que ele diminua muito.
A audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2013 pode ser assistida na íntegra no site osasco.sp.leg.br. E em conversa essa semana com a secretária da Educação, a senhora Régia Sarmento, a nossa equipe indagou sobre os trabalhos nas escolas referentes à dengue e ela explicou tudo. Segundo a secretária, a dengue foi ponto de importante discussão nas escolas da rede municipal e foi abordado com as crianças no sentido de prevenção. Temos uma parceria com a Secretaria da Saúde e a gente também está trabalhando isso, os professores orientando, foram formados nesse sentido e a gente tem também apostilas e tudo e trabalhamos dentro da escola com a procura, a visita aos locais, então pelas próprias crianças e a gente iniciou na educação infantil, que é o mais pequenininho, que é ele que leva mais esse compartilhamento para dentro das casas. E após o intervalo, audiência pública debate plebiscito popular e o adeus ao cantor Jair Rodrigues. É daqui a pouco. Peteleco, né? Você não tem vergonha de fazer apologia à violência, não? Peteleco? E esse cabelo azul, claramente um recurso visual para atrair as crianças. Sem falar nessa flor que esguicha água. Isso é desperdício, hein? Cadê a sua consciência ambiental, meu amigo? Francamente. O CONAR é responsável por regular a publicidade no Brasil e todos os dias recebe dezenas de reclamações. Muitas são justas, outras nem tanto. Confie em quem entende. Confie. Qual a participação da população na política do país? Somos realmente uma população soberana ou somos reprimidos? Esse foi o assunto da última audiência pública da Casa. Confira que legal. A Câmara Municipal de Osasco, sob iniciativa da vereadora Mazefa Varão, realizou uma audiência pública no dia 7 de maio para debater o tema Plebiscito Popular por uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. E contou com a presença de representantes da causa na cidade, como o senhor José de Vilmar, que é responsável pela organização do plebiscito na zona norte de Osasco. A ideia e sugestão já vem de há muitos anos atrás. Desde 1998, o Lula, o Fernando Henrique, o José de Alencar, o Aécio, a Marina, a Dilma Rousseff e outras personalidades já se pronunciavam favoravelmente a respeito desse tema que é tão importante. Então, isso nasceu lá atrás, explodiu agora. Ainda de Osasco, a participação da coordenadora do Comitê Regional da cidade, a senhora Maria Aparecida Lopes. Para refletir sobre esse projeto popular para o Brasil, que está pautado em direitos, em a garantia dos direitos a uma cidadania plena, onde todos os direitos estejam garantidos. E representando a coordenação nacional do plebiscito, Misa Boito deu uma aula de história política. A campanha do plebiscito é uma campanha ampla, onde cabem todos os partidos, organizações, sindicais, movimentos, que estejam de acordo com aquilo a que ela se propõe. Para a responsável pela audiência, a vereadora Mazefa Varão, o primeiro passo foi dado e agora o trabalho continua até o plebiscito popular da Semana da Pátria. Eu estou muito animada. Nós saímos aqui com tarefas, com pessoas que se dispuseram a fazer essas tarefas. Eu acho que agora o desafio é as sociedades amigos de bairro, sindicatos, as associações que estiveram presentes, realizar atividades como essas, de divulgação, de explicação, de convencimento nos seus bairros, nos seus locais de trabalho, no seu rol de amigos, né? Porque o grande desafio é massificar, é socializar essa bandeira. Porque, por outro lado, a realização do plebiscito vai pressionar para a convocação da Assembleia Constituinte.
Após a passagem de uma frente fria, o ar polar entra em São Paulo. E a nossa parceira Clima Tempo dá as dicas sobre a temperatura do final de semana. Após a passagem desta frente fria, nós vamos ter então a injeção de umidade que já está acontecendo com os ventos de sudeste chegando moderados sobre o estado de São Paulo. Particularmente aqui em áreas como a região de Jundiaí, Campinas, na região de Bauru e mesmo áreas aqui, Araçatuba, Presidente Prudente, nós vamos sentir durante esse fim de semana rajadas de vento moderadas a fortes da direção sudeste e leste. Essas rajadas, elas podem chegar aí a 50 km por hora, mais ou menos, né? Então, isso vai dar uma sensação de um friozinho. A tendência é de queda de temperatura em todo o estado de São Paulo, mas esse resfriamento será sentido especialmente durante a noite. Na maioria das áreas do interior paulista, nós teremos bastante sol neste fim de semana. Quem é que vai reter a umidade? Aqui. Vale do Paraíba, Grande São Paulo, Vale do Ribeira, bastante nebulosidade até a região de Sorocaba, mas ainda com sol. Porém, toda essa área litoral, Grande São Paulo, Vales do Paraíba e do Ribeira, com predomínio de céu nublado. Vamos ver como é que vai ficar a temperatura em São Paulo? São Paulo, a capital paulista, já está com temperatura em declínio e agora as temperaturas vão baixar ainda mais nesses próximos dias. Nós vamos ter um fim de semana com cara de outono aqui em São Paulo. Bastante nebulosidade, mas quase nada de chuva. E após o intervalo, o adeus ao cantor Jair Rodrigues. Voltamos já. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. E o Osasco Audax emprestou atletas e a comissão técnica para o time de Guaratinguetá. E agora eles enfrentam o próximo desafio. Já se foram 2 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C e o time do Guaratinguetá busca os seus primeiros 3 pontos na competição nacional. Mesmo jogando um bom futebol e criando muitas oportunidades de gol, a equipe perdeu para o Mojimirim por 1-0, fora de casa, e no último final de semana recebeu o time do Caxias em Guará e empatou por 2-2. Mesmo com um jogador a menos desde a primeira etapa, o time do técnico Fernando Diniz mostrou muita vontade e com um gol de David e outro de Nadson, arrancou o empate. Simples e objetivo, detalhes. Contra o Mogi tivemos várias oportunidades de gols, não aproveitamos e agora fizemos um mau primeiro tempo contra o Caxias e no segundo tempo com 9 jogadores jogando melhor que eles e conseguimos empatar e podia ter ganho o jogo. Um bom primeiro tempo em Mogi. Um segundo tempo ruim, um primeiro tempo péssimo em Guaratinguetá e um segundo tempo muito bom. E foi isso. Então a gente não foi uma equipe inconstante e não pontuamos mais por conta dessa inconstância. Se o time tivesse mantido o padrão do primeiro tempo em Mogi, sido mais regular e aproveitando melhor as chances de gol, teria ganho o jogo lá em Mogi. E em Guaratinguetá, se tivesse jogado o primeiro tempo como jogou o segundo, certamente teria ganho a partida. E o que fazer de diferente para buscar essa primeira vitória fora de casa em Juiz de Fora? Segundo aquilo que eu acabei de dizer, é ser constante. Ter uma exigência de jogo maior e ser constante na partida. Jogar bem os dois tempos, procurar as chances que tiver, marcar,
os gols. E enquanto não marcar o gol, tá muito atento para não levar gol. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que encarar esse jogo de Fora, que eles têm uma boa equipe, não estão bem no campeonato por enquanto, mas tem um bom time. Então a gente tem que saber jogar lá, saber impor o nosso jogo, o nosso ritmo e fazer o máximo, porque a gente sabe que a gente vai ter um adversário difícil de ser batido. Próximo desafio do Guaratinguetá é contra o Tupi, fora de casa, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O time viaja nesta quinta-feira de manhã, treina na cidade de Mineira e joga no sábado, às 4 horas, com transmissão da TV Esporte Osasco. E esta semana o Brasil sofreu uma grande perda: o falecimento do cantor Jair Rodrigues na última quinta-feira. O cantor Jair Rodrigues morreu na última quinta-feira, dia 8, aos 75 anos, em sua casa em Cotia, na Grande São Paulo. Exame preliminar do IML apontou a causa da morte como um infarto do miocárdio. O assessor de imprensa do artista afirmou que Jair foi encontrado por funcionários da família por volta das 10 horas da manhã na sauna de sua casa. O velório do corpo do cantor, conhecido por sucessos como Deixe Isso Pra Lá e por suas parcerias com Elis Regina, foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo e o enterro no cemitério Getsemane, no Morumbi. A notícia da morte do cantor repercutiu imediatamente nas redes sociais entre os colegas do samba, do rap e até da música sertaneja. E a Câmara Municipal de Osasco prestou uma homenagem ao cantor na última sessão ordinária. E o vereador Branco apresentou uma moção de pesar à família do artista, que vai deixar saudades para todos nós. E nós terminamos o Câmara Notícias de hoje homenageando ele e sua alegria e reverência, que estará sempre viva nos corações de todos nós brasileiros. Um bom final de semana para você.